Shalom, Alehi, a paz seja contigo. É uma alegria muito grande podermos retornar, avançando com o nosso curso teológico especializado em liderança cristã. Hoje, nossa aula de número 21, aula de número 21. E estou muito feliz, desejando que a paz do Eterno repouse sobre a sua vida. Só um comentário: este final de semana, a nação de Israel, este final de semana que eu estou me referindo à data desta gravação, que é dia 17 de setembro, né? Então, este final de semana agora, no dia 19, a nação de Israel está comemorando o Rosh Hashanah, ou seja, um ano novo, né? Então, Shana Tová, ou seja, boas festas. Maravilha. Permita-me orar com você antes de iniciar a nossa aula. Eterno de Israel, com coração alegre, nós entramos na Tua presença, sendo grato pela forma como o Senhor tem nos tratado como filhos amados, ainda que imerecedores. Obrigado pelo Teu amor, por Tua bondade. Obrigado, ó Deus. Mesmo tão pequenos, o Senhor compartilha conosco o conhecimento da Tua palavra. Sim, Deus, obrigado por nos fazer sentir tão importante, amado por um Deus tão grande, único, verdadeiro como o Senhor. Porque muitos são nomeados como deuses, mas sabemos que não são deuses, porque desde que lemos Tua palavra está escrito: ouve, ó Israel, porque o Eterno é o único Deus. Abençoa os meus irmãos pela graça que há no Hamashia, em Jesus Cristo. Sim, toca na nossa mente por meio do Teu Espírito e nos faça lembrar. Aumenta a nossa capacidade de memória, de aprendizado e nos levanta como lideranças de excelência para a glória do Teu nome. Ensina a mim e os meus irmãos. Te pedimos humildemente assim, Bishem Yeshua. Amém. Amém. Queridos, nós estamos na aula de número 21, nosso curso teológico especializado em liderança cristã. Estamos partindo para o final, né? Temos aí mais 5 aulas pela frente. Eu espero que você tenha sido edificado, né? Tenha sido edificado pela graça que há em Jesus Cristo, tá bom? E nós vamos à nossa aula. Vamos começar falando de um assunto aqui que, ao meu ver, é um assunto muito interessante. Meu Deus do céu, tem gente que enche os olhos assim, e tem gente que dá vontade de entrar dentro da telinha, né? Ou orar pedindo assim para que a telinha se derrame, né? Outro santão diz: aí está a raiz de todos os males. Aí alguém diz assim: não, pastor, não é um santão quem diz isso, é a palavra de Deus. Mentira. A palavra de Deus não diz que o dinheiro é a raiz dos males. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro. O problema não está no dinheiro, e sim no amor ao dinheiro. Por exemplo, vaidade. É pecado, vaidade? Não. Vaidade nunca foi pecado. Até porque de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador, tudo. Sabe o que significa vaidade? Aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Então nós estamos num curso de liderança, não dá de eu entrar aqui com profundidade na escatologia, mas você sabia que até o céu não é eterno? Não, o céu não é eterno. Nós iremos para o céu, né, por um período de 7 anos, festejaremos com Cristo as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, enquanto a terra sofre 7 anos de grande tribulação. Mas depois, no final de 7 anos de grande tribulação, a igreja que foi arrebatada, porque tem gente que não quer nem arrebatamento, né? A igreja que foi arrebatada 7 anos depois retornará. E nós vamos liderar a terra, juntamente com Cristo, durante 1000 anos.
entende? Aí seremos lideranças de excelência. Até porque o Melech Lamelech será o nosso Adonai, ou seja, o Senhor dos Senhores, né? O Rei dos Reis. Melech Lamelech, o Rei dos Reis. Adonai, Adonai, ou seja, o Senhor dos Senhores. Será a nossa liderança maior. Então, veja que nós fomos para o céu por 7 anos, mas retornamos para a terra para reinar com Cristo durante 1000 anos. E esses 1000 anos terminarão com o juízo final. E depois nós seremos transportados, diz a Bíblia, para um novo céu e uma nova terra. Até porque o céu que agora existe, não é nem o céu, é os céus, primeiro, segundo, terceiro, os céus que agora existem e a terra também. Eles estão reservados como um tesouro para o fogo no dia do juízo e na perdição dos homens ímpios. Entende? Então os céus ardendo se desfarão. Isso é o que diz a Bíblia, 2 Pedro, capítulo de número 3. Então quero lhe mostrar que tudo é transitório. Até quem diz assim, quem serve a Deus porque deseja ir para o céu, serve a Deus por motivo errado, porque o céu também é transitório, é passageiro. Só tem uma coisa que não é passageira, é a palavra. Jesus disse que passarão os céus e a terra, só que a palavra não há de passar. Esse assunto eu trato com mais profundidade no nosso curso que nós temos, que é o SAI, o Seminário de Aprendizado Escatológico do IBT Manancial. Mas o que eu quero lhe mostrar é que tudo é passageiro. A palavra vaidade significa aquilo que é vão, vazio, supérfluo, passageiro. Então você, por exemplo, ter a melhor casa é vaidade? Claro que é vaidade. É pecado ter a melhor casa da rua? Não, não é vaidade, não é pecado, é vaidade. Você ter o carro mais caro é vaidade? Sim, é vaidade. É pecado ter o carro mais caro? Não. Depende por qual motivo você quer ter o carro mais caro e a melhor casa da rua. Você já leu o que a Bíblia diz assim? Vou até abrir aqui, mas é Salmo de número 24, né? É porque eu me confundo a grande semelhança do Salmo 15 com o Salmo de número 24, certo? Mas vai ser o Salmo 24 mesmo. Permita só abrir aqui. O Salmo de número 24 vai ser a partir do versículo de número 3, isso. Davi pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? E esse monte do Senhor e santo lugar, ele está se referindo ao céu. Ou seja, quem vai se salvar? Aí Deus vem respondendo no versículo 4: o que é limpo de mão, puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Não entrega a sua alma à vaidade. Você viu onde está o problema? Perdem a salvação aqueles que entregam a sua alma à vaidade. O que é entregar a alma à vaidade? É pecado ter dinheiro, ainda que isso é vaidade? Não, não é pecado. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entende? Ter a melhor casa da rua é bênção. Agora, quando você quer ter para menosprezar os que não têm uma casa igual à sua, é maldição, pecado. Ter o melhor carro é bênção, o carro mais caro. Mas quando você quer ter para se ensoberbecer, é um problema. Agora, olhando esse tanto de dinheiro aí, nós estamos falando sobre liderança. Olhando esse tanto de dinheiro, suponhamos que amanhã será debitado na sua conta 10 milhões. Você coloca um 10 aí, com um ponto, e pode acrescentar 6 zeros. 10 milhões, vírgula 20, que é de reais. 10 milhões na sua conta. O que você faria com 10 milhões? Aí você está dizendo assim: não, eu vou fazer não sei o que. Suponhamos que isso ainda teria uma interferência no seu ganho. Seu ganho mensal seria multiplicado por 10 também.
Você ia ganhar 10 vezes mais do que você ganha, mas amanhã seria debitado 10 milhões na sua conta, seu, para você fazer o que você quiser. E você tem só alguns segundos agora para decidir o que faria, não vai perder os 10 milhões. Só alguns segundos. Em rápidas palavras, o que você faria com 10 milhões? Um minuto de silêncio? Espero que ninguém morra. Tem gente que morreria, né? Se caísse isso aí na conta, daria para infartar, né? 10 milhões. Sabe, com todo esse dinheiro na conta, algumas pessoas, elas diriam, nunca mais eu preciso trabalhar. Eu ganhando esse valor, pastor, jamais eu precisaria ter patrão. Eu seria chefe. Não, esse dinheiro não acaba nunca, daria de eu curtir a vida. Eu colocaria na poupança e eu viveria só de juros. Tem outros que dizem assim, eu abriria uma igreja, né? Eu não abriria uma igreja não, eu abriria pelo menos 10. Você já decidiu o que você faria com 10 milhões? E ainda tendo em conta que sua renda seria multiplicada? Pois é. Permita-lhe dizer que a maior pobreza, ela está na mente do ser humano. As pessoas pensam que a pobreza ela é do fator financeiro. Não, a pobreza ela é psicológica, ela é mental. Ela é um estágio da alma, pobreza. Você sabe o que é evangelizar? Evangelizar. Pastor, o senhor vem falar agora da teologia da prosperidade. Exatamente. Só que não é talvez a teologia da prosperidade herética que você já ouviu falar. Não, eu venho falar dela de forma bíblica, como líderes. Você sabe o que é o ato de evangelizar? Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19 e 20, Jesus disse, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Como é que se faz discípulos? Jesus diz, como é que faz discípulos? Se faz discípulo assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar. Se você só batiza, mas não ensina, você não fez discípulo. Se você ensina, mas não batisma, você não fez discípulo. Agora, você quer fazer discípulo, você deve batizar e ensinar. Ensinar o quê, pastor? É interessante que no livro de Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 10, o versículo de número 38, a Bíblia diz, porque o capítulo 10 de Lucas é um capítulo missionário onde Jesus, ele já havia montado um conselho de liderança, ou seja, chamado para si 12 discípulos, que seriam apóstolos. Só que agora, ele no capítulo 10 de Lucas, ele chama mais 70, que são 35 duplas. Ele manda que estes 70 vão de 2 em 2, curem os enfermos, expulsem os demônios, libertem oprimidos, proclamem o Evangelho. Aí, no capítulo 10 de Lucas, quando chega no versículo 38, as 70 pessoas, 35 duplas, já tinham ido também. Mas agora ele pega os seus 12 e ele vai. Aí 10:38 de Lucas. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus em uma aldeia. Aí você vai encontrar a história de Marta, de Maria, posteriormente, no livro de João vai aparecer Lázaro. Não vou entrar nesses detalhes agora. Mas entrou Jesus numa aldeia. E a aldeia é a aldeia de Marta e de Maria. E você vê que ali não diz o nome da aldeia, mas quando você traz uma hermenêutica bíblica, você vai descobrir que a aldeia era Betânia. Betânia. E existem alguns Bets na Bíblia. O mais conhecido de todos é o Betel, que é a casa de Deus. Betel, casa de Deus.
É Betlehem, que nós em português falamos Belém. Betlehem seria casa do pão. Entende? O que casa do pão produz? O português é um idioma lógico, nós não falamos casa do pão, nós falamos padaria. Padaria produz pão. Onde que Jesus nasceu? Não foi lá? Betlehem, Belém, casa do pão? Por que ele disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus? Deus preparou uma padaria para saciar a fome da humanidade. Pois é. Só que Jesus não está entrando aí, em Lucas 10:38, ele não está entrando em Betlehem, na casa do pão, ou ele não está entrando em Betel, a casa de Deus. Não. Ele não está entrando aí em Betsaida, né? Nem em Betesda, ele não está entrando nem na casa da água e nem na casa do peixe. Não. Jesus está entrando em Betânia, casa da pobreza. Casa da pobreza. Entrou Jesus na aldeia, entrou Jesus na casa da pobreza. Onde Jesus entra, coisas diferentes começam a acontecer e situações começam a ser transformadas. Os moradores de Betânia nos dias de Jesus, isso aqui é fato histórico que eu estou contando para vocês, não vai procurar referência na Bíblia que vocês não vão encontrar. Mas os moradores de Betânia queriam, brigavam, guerreavam entre si, porque queriam que o lugar se chamasse de Batábara. Porque Batábara seria um nome mais rico, casa das tâmaras, produtoras de tâmaras, de frutas cítricas. Mas a tradição dos ancestrais prevaleceram e o lugar se chamava Betânia, ou seja, casa da pobreza. Jesus entra na casa da pobreza. E eu digo que a pior pobreza ela é a da mente, não é a pobreza financeira. Porque Jesus, alguém disse que o texto áureo do seu ministério é João 3,16, não é. João 3,16 pode ser o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira, mas o texto áureo do ministério de Jesus é Lucas 7,22. Enquanto você acha Lucas 7,22, João Batista estava preso, ele veio para preparar o caminho do Messias. E agora ele estava preso e condenado a morrer, ele preocupado, será que eu cumpri a missão? Esse Cristo, Jesus que apareceu, é o Hamashia, é o Cristo? Ou devo esperar outro? João Batista toma 2 discípulos e envia-os até Jesus e diz, perguntem a ele se ele é o Messias, se eu posso morrer tranquilo, ou se devo esperar outro. Jesus poderia dizer assim, eu sou, porque uma coisa que Jesus falou muito foi eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, entende? Ele poderia dizer eu sou, mas não. O João Batista mandou perguntar se tu és. Ele não disse eu sou. Na mesma hora, ele limpou leprosos, levantou paralíticos, deu vista aos cegos e audição aos surdos. Operou muitos milagres, curou vários enfermos. Aí no Lucas 7,22 ele diz assim, vão e digam, anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Veja bem que, qual é a missão de Jesus para os cegos? Os cegos veem, ele traz vista. Os surdos, a missão de Jesus para os surdos ouvem, ele traz audição. Os mudos falam, ele traz voz para quem é mudo. Os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. Então, se para o morto ele traz ressurreição, para o leproso purificação, para o paralítico ele traz passos, para o mudo ele traz voz, para o surdo ele traz audição, para o cego ele traz a vista, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Qual é a missão de Jesus para os pobres, se não transformar a mente? Porque o ato de evangelizar é batizar e ensinar. Ensinar para as pessoas um novo estilo de vida. Ensinar um novo estilo de vida. As pessoas precisam aprender um novo estilo de vida. Porque a pobreza está na mente. Vou lhe mostrar o que é um pobre de mente e um rico mentalmente. Os dois não têm dinheiro. Porque alguém pensa que a riqueza se resume ao fator financeiro. Não, ela é mental.
Pegue dois, um pobre e um rico, os dois sem dinheiro, mas na mente, um pobre e um rico. Aí você dá R$ 2.000 para cada um deles. Pega um pouquinho dessas notas aí, dá R$ 2.000 para cada um deles. R$ 2.000, os dois não têm dinheiro, mas um é pobre e o outro é rico. Aí você dá R$ 2.000 para cada um deles. Sabe o que é rico mental? Ele vai procurar uma forma daquele dinheiro, daqueles 2.000, multiplicar. Ele vai fazer alguma coisa. O pobre, ele vai voltar com um celular novo. Amanhã será debitado 10 milhões na sua conta. O que você faria com tanto dinheiro? Eu quero parabenizar aquelas pessoas que disseram: agora não adianta mais mentir. Se você mentir, você vai mentir para você mesmo, você sabe que é mentiroso, não adianta mais mudar. Eu quero parabenizar aquelas pessoas que disseram que elas iam investir naquilo que já estão fazendo. Agora elas vão fazer com mais recursos. Elas vão ampliar os seus negócios. Elas vão alargar as suas fronteiras. Elas vão tornar os seus projetos conhecidos da humanidade. Pois é. Que tem pessoas que diz: com esse dinheiro jamais eu precisaria trabalhar. Eu acho interessante isso aqui. Permita-lhe mostrar esse slide aqui. Esse cidadão aqui, por nome de Elon Musk, eu até coloquei um print aí da Wikipedia, né? Da internet. Esse Elon Reeve Musk, que nasceu em Pretória no 28 de julho de 1971, ou seja, ele é um homem hoje em 2020, ele tem 49 anos de idade. Mas veja que ele é um empreendedor, filântropo e visionário sul-africano e americano. Ele é fundador do Cell. Tá? Ele tem a sua fortuna avaliada, olha bem para isso, a sua fortuna está avaliada em 84, não é milhões não, 84 bilhões de dólares. Isso somado mês passado, agosto de 2020. Tá? Uma fortuna de 84,6 bilhões de dólares. Um homem com 7 filhos, quer dizer, 6, um faleceu, né? Um sul-africano. Pois é. O que esse homem fez para chegar aos 49 anos bilionário? Ele chegou a ser milionário aos seus 28 anos de idade. 28 anos de idade. Elon Musk, em 1982, você lembra que ele nasceu em 71, né? Com apenas 11 anos, ele criou o seu próprio videogame, que mais tarde foi vendido para uma empresa sul-africana. Me perdoe aí, é 500 mil dólares, tá? Eu coloquei só 500 dólares aqui. Foi vendido por 500 mil dólares. Mas sabe o que é 500 mil dólares? São meio milhão de dólares. Tem gente que, se pegasse $500 mil, ele já faria as contas. $500 mil dá quase 3 milhões de reais. Eu já não preciso mais trabalhar. Pois é. Esse homem com $500 mil, ele ainda foi estudar e se formou em economia pela Universidade da Pensilvânia. E em um ano depois, quer dizer, fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, ele se diplomou em física.
obteve um diploma em física. Você viu um homem estudando, fazendo 2 cursos ao mesmo tempo? Ele se mudou para a Califórnia e ele fundou a empresa Zip2. Essa Zip2, Zip2 é uma companhia que desenvolvia conteúdo para portais de notícias. Ele vai como uma espécie de gerenciador de blogueiros. Pois é. Em 1999, a empresa foi comprada pela Compaq. E foi comprada pela Compaq por 307 milhões de dólares. E ainda sem falar de 34 milhões em ações. Aos 28 anos, Elon Musk se tornou milionário. E mais tarde ele conseguiu a venda do PayPal. Ele vendeu o PayPal para o eBay por 1,5 bilhão de dólares, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões. Foi a venda do PayPal para o eBay. Pois é. Pastor, mas o assunto da liderança cristã, calma aí, irmão, calma, não se apresse. Eu perguntei a você o que você faria se recebesse tanto dinheiro. Muitas pessoas já não fariam mais nada, né? Com tanto dinheiro, agora não é milionário, é bilionário. Só que Elon Musk, como ele não é como a maioria, ele pegou todo esse dinheiro e ele fundou a Tesla, no qual tem como objetivo fabricar carros elétricos eficientes e autônomos, que, colaborando com o meio ambiente, e a SpaceX, que será a primeira empresa privada, esse é o objetivo, a SpaceX, colocar a primeira empresa privada a colocar um homem comum no espaço, com segurança, e tem a meta de chegar primeiro em Marte. Acredite, ele está envolvido num projeto bilionário de construir um hotel especial em Marte, antes de qualquer agência governamental. Ele quer chegar lá antes da NASA, antes de tudo. Se ele vai conseguir, não sei. Estou lhe falando da mente desse cara. O que eu quero lhe mostrar é que esse homem ele nunca parou. Não estou falando dele é cristão, tem Deus na vida, não estou falando nada disso. Estou dizendo que ele nunca desistiu de sonhos, de projetos. E quanto mais recurso ele tem, mais ele gostaria de obter. Agora, será que seria por ganância? Seria ganância? A pergunta é, para que ele faz isso? Será por mais dinheiro? Por poder? Ou só para ficar na história? Líderes de verdade, eles não fazem as coisas por dinheiro, por poder ou para ficar simplesmente na história. Sabe por que eles fazem? Porque líderes de verdade fazem. Líderes de verdade não param. Líderes de verdade não penduram a chuteira. Não penduram o paletó, já que estamos falando de liderança cristã. Sempre há projetos mais audaciosos. Chegamos às vezes no fundo do poço, na beira do abismo, a situação é terrível, mas nós só tiramos lições. Que deste sofrimento Deus nos tornou mais forte para enfrentar situações diferentes. Pois é. Sabe, tem gente que entra para o ministério porque não conseguiu recolocação no mercado. A vida profissional deu errada. Eu tenho a opção agora, eu vou para o ministério, vou servir a Deus. Tem gente que entra no ministério porque quer ser o próprio chefe. Outros entram porque querem status. Tem gente que entra porque quer aumentar a renda. É feio o que eu estou lhe falando, mas tem gente que entra para o ministério porque ele diz assim, eu vou ter tempos mais flexíveis, né?
Por que você entrou para o ministério de Jesus Cristo? Ou por que você deseja entrar para o ministério de Jesus? Se você tem todas essas coisas na sua mentalidade, se amanhã caísse os 10 milhões em sua conta, você veria que você não tem motivação para o ministério. Você não tem motivação para fazer uma grande liderança. Você faz porque as outras coisas na vida não deram certo, então você espera que dê certo com a liderança cristã. Mas você estando abastado de bens financeiramente, com 10 milhões na sua conta, você diria: eu vou curtir a vida, vou ser pregador agora. Mas você ia querer pregar só na Europa, Estados Unidos, né? Pois é. Olha isso aqui. Claro que essa imagem ela é pobre. Aí mostra uma rede com algumas caranhas, né? Piraporã. Peixe bom, né? Pois é. A imagem é pobre. Mas Pedro, na pesca milagrosa, ele puxou a rede que veio superlotada de 153. Isso é o que a Bíblia diz, veio 153 peixes grandes. (153 peixes grandes). Quando você ler o texto original, não está dizendo isso. Diz que veio 153 peixes, os maiores de cada. Aí pouca gente entende. 153 peixes, os maiores de cada, não dá para entender. Vou lhe explicar. É assim, ó. O Mar da Galileia, ele, acho que eu já falei isso no curso, né? Então me permita continuar falando para você memorizar. Nas montanhas de Hermon nasce o Rio Jordão. E como ele nasce no pico mais alto de Israel, ele vem descendo. Aquele que desce, aquele que corre, isso é Jordão. Ele vem descendo. Um rio estreito, tortuoso, de repente, ele é tão sinuoso, mas de repente o rio vem, aí o Jordão faz assim, ó. E abre aquele lago tremendo. 26 quilômetros de uma ponta a outra, 13 quilômetros na sua travessia. Alguém chama de Mar da Galileia, mas nunca foi um mar. Mas é o nome que é chamado de Mar da Galileia. Ele é um lago de água doce, por sinal. Ele é Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar dos Gezerenos, Mar dos Gergesenos. Entende? São vários nomes que recebe. Mas por quê? Porque ao redor dele, nos dias de Jesus, tinha 10 cidades ao redor do Mar da Galileia. E nem todas eram de Israel. Havia de Fenícia, Tiro, Sidom, Gadara, por exemplo, que não eram territórios judaicos. Então, dependendo do lugar onde se estava, se chamava o nome mas o lago era o mesmo. Aquele Mar da Galileia, de repente, do nada ele se estreita e o Rio Jordão continua. Sabe o que é isso? O Mar da Galileia recebe toda a água do Jordão, mas ele não retém, ele doa. A água entra, mas a água sai. O Rio Jordão continua. Lá embaixo, o Rio Jordão faz assim de novo, ó. E muito maior. Ele cria agora o Mar Morto. Sabe o Mar da Galileia? A biologia ensina que ele tem 153 espécies de peixe. 153 espécies de peixe. Mar da Galileia. E o Mar Morto não tem nenhuma. Não tem vida. Se você pegar 1 litro de água e colocar 1 quilo de sal e dissolver, deixar no liquidificador batendo meia hora, nem assim
essa água, 1 litro de água com 1 quilo de sal, ficaria tão salgada quanto a água do Mar Morto. Primeira vez que eu estive lá, eu sem experiência, eu dei logo um mergulho. Saí chorando, correndo, gritando, procurando água doce para poder lavar os olhos. Não pode mergulhar. Tem um tratamento que as pessoas fazem, mergulha rápido, tira e lava com água, com soro, e faz isso várias vezes para poder limpar, tirar as cataratas. Pois é, o mar da Galileia recebe, mas doa, tem vida. Aquele que só recebe, mas retém, é morto. Agora, Jesus havia feito uma pesca milagrosa numa ocasião, que Pedro, ele estava consertando as redes na beira da praia, consertando as redes, né? Jesus toma o barquinho dele emprestado, deixa o povo de pés na praia, e Jesus se retira um pouco com o barco, e a multidão olhando para ele no barco, e Jesus pregou, usando o barquinho de Pedro, enquanto Pedro costurava as malhas rasgadas. Quando o culto terminou, aí Jesus vai agradecer a Pedro pelo barquinho emprestado. Jesus fez a primeira multiplicação. O milagre aconteceu depois do culto. E Jesus chama Pedro, Tiago, João, disse: vinde, segue, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Porque Pedro estava frustrado, redes rasgadas, noite mal sucedida de pesca, e Jesus poderia chamá-lo para o ministério. Não deu certo a pescaria, venha. Porque tem muita gente vindo para a liderança cristã porque não deu certo em outro lugar, então diz: eu vou para a liderança cristã. Irmão, liderança cristã não é refúgio para dizer assim: o que não prestou e não deu certo no outro canto, agora vai dar certo, porque eu vou trabalhar para Cristo agora. Eu sei que existem casos intrínsecos que Deus quer pessoas na liderança cristã, e é perigoso se essa pessoa rejeita a obra de Deus e entrar numa empresa. É perigoso a empresa fechar, falir. Eu sei disso, não estou dizendo que, mas eu estou dizendo que a liderança cristã não é para aqueles que se deram mal na vida secular e por isso agora a minha opção é a igreja. Não. Jesus poderia chamar Pedro depois naquele culto mesmo: olha, esse barquinho que eu estou pregando, Pedro, tu nunca mais pescará nele, porque tu pescou a noite inteira e não deu nada, mas a partir de hoje tu será pescador de homem. Não foi isso que Jesus fez. Jesus esperou o culto terminar, Jesus mandou Pedro pescar, promoveu a pesca milagrosa, e então Jesus o chamou. Pedro naquele dia tinha pego tanto peixe como nunca pegou na sua vida. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: você vai se despedir da tua vida secular, mas tu vai sair de lá honrado, vai sair de lá com honra, tá? Tu vai dizer assim: ó, o dia que eu fiz a maior pesca da minha vida é o dia que eu parei e vou decidir trabalhar para Cristo. Não é aquelas pessoas que dizem assim: não, já que agora eu já não vendo mais nada de CD mesmo, agora eu vou gravar gospel, eu vou cantar para os crentes. Não é aquela pessoa que diz: eu não dou mais certo mesmo na vida profissional secular, agora eu vou ser pastor. Entendeu? Não. Quando Pedro disse assim: ó, eu vou seguir a Cristo, mas ele também podia dizer: no dia que eu fiz a maior pesca da minha vida foi o dia que eu segui a Cristo. Pois é. E houve um dia que Pedro desanimou. Jesus morrera, ainda que havia falado que ressuscitaria, mas quem disse que o Pedrão acreditava? E então, Jesus aparece naquela manhã, naquela madrugada, na praia. O dia amanhecendo, e Jesus, a quase 100 metros de distância: já pegaram alguma coisa? Alguém pensou: é um curioso na beira d'água. Pegamos nada.
E Jesus disse assim: lança a rede para a direita. Nós não pegamos nada. Lança para a direita. E alguém disse assim: é o Senhor, é Jesus. Pedro olhou e reconheceu e disse: Senhor, sob a tua palavra lançaremos a rede. E lançou para a direita. E diz a Bíblia que a rede veio com 153 grandes peixes. Ou seja, 153 dos maiores de cada. Será que Jesus precisava de peixe? Quando os discípulos voltam para a praia, Jesus disse: vem ceiar comigo, ou seja, já estava no fogo, peixe e pão. Não me pergunta como que ele fez o peixe e o pão, ou como ele pegou, de onde ele trouxe, que eu não sei te dizer. Eu sei que estava no fogo, peixe e pão. Eis discípulos à volta, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar da praia então, vem ao fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a se a vir. Na fogueira estava peixe e pão assado na brasa. Jesus chamou para que se alimentassem. Jesus não precisava mandar eles pegarem peixe. Só que Pedro, Jesus fez ele se despedir com honra da sua vida secular. Jesus fez ele se despedir com honra da sua vida secular. Fez a maior pescaria de sua vida e agora veio para o ministério. E agora duvidou, deixou o ministério e tenta voltar a pescar. Mal sucedido como sempre. Mal sucedido como sempre. Mas Jesus agora fez ele puxar a rede com 153 grandes peixes. Sabe o que é isso? Pedro, nunca se esqueça disso. Se o mar da Galileia tem 153 espécies, eu estou te fazendo pegar todas, um de cada, os maiores de cada. Se tem um pescador que possa dizer assim, não exista um peixe no mar da Galileia que eu não conheça, é você. Porque você pescou todos os peixes que existem no mar da Galileia, um de cada. Dos maiores. Você é um pescador bem-sucedido, entenda isso, Pedro. Entendi, Senhor. Pois é. Por que tu quer voltar para a vida secular? Tu me amas? Entenda, eu não estou dizendo que o líder não pode ter vida secular, não me interprete mal, eu estou falando de casos específicos. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Mas tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu me amas? No português só está eu te amo, né? Senhor, eu gosto de você. Senhor, eu gosto muito de você. Aí a terceira vez eu te amo de verdade. Aí Jesus disse assim, então apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero, a chave, me perdoe todo o rodeio, o pano de fundo, mas o que eu queria lhe mostrar é isso aqui. A chave para o ministério é quando tudo está bem. Não pense que Deus está chamando você porque as coisas estão mal. As coisas estão más, então não está dando certo, agora eu vou ser obreiro. Eu tenho um pouco de voz para cantar, já que eu não estou dando certo, eu vou gravar e vou ser cantor. Se eu for liderar pessoas e trabalhar, é muito melhor do que a vida secular. Ei, eu espero que você se lembre das multiplicações de Jesus. E entenda que Jesus chama pessoas fracassadas, mas espero que a chamada não seja por consequência do fracasso, ou que o fracasso não seja motivo para a chamada. Fracasso não seja motivo para a chamada. Permita entrar aqui. Nós somos líderes. Somos.
Deuteronômio, capítulo 1, versículos de número 16 e 17. Eu trago aqui uma versão bem atualizada da Bíblia. Perdão, 16, 17 e 18, Deuteronômio capítulo 1. Seguindo o conselho de Jetro, seu sogro, Moisés ele consagrou 70 anciãos sobre Israel. E agora Moisés vai lhe dar ordens, vai delegar. Voltamos ao assunto delegar. Vai distribuir funções de liderança. Aí Moisés diz assim, naquela mesma ocasião eu dei a seguinte ordem aos juízes. Dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça. Eu queria que você fizesse uma listinha disso aí, julgar todas as causas com justiça. Número 2, né? Ou seja, julgar todas as causas com justiça, é só para você entender, seja entre dois israelitas ou entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Aí agora coloque aí, seja honesto e justo nas suas decisões. Então você colocou lá, julgue todas as causas com justiça. Depois, seja honesto e justo nas suas decisões. Depois, tratem a todos de modo igual. Tratem a todos de modo igual. E por último aí coloque, não tenha medo de ninguém. Não tenha medo de ninguém. Olha só isso aqui. Agora eu vou ler para você entender o conselho de Moisés aos 70, aos juízes de Israel. Naquela mesma ocasião, eu dei a seguinte ordem aos juízes. Julguem a todas as causas com justiça, seja entre dois israelitas ou entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Ou seja, não vai favorecer alguém só porque ele é nacional e desprezar porque o outro é estranho. Quem já morou fora do país sabe do que eu estou falando. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem a todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Seja rico, seja pobre, tratem a todos igual. E não tenha medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. E se em algum caso for muito difícil para vocês, então tragam para mim que eu julgarei, disse Moisés. Sabe o que é isto? É estar convicto do chamado de Deus. É estar convicto de que Deus o deu autoridade sobre uma tão grande tarefa. Mesmo sendo formado em toda a ciência do Egito, mesmo sendo estadista, mesmo sendo formado em toda a ciência do deserto, sendo pastor de ovelhas e de cabras, nunca foi fracassado no que fez. Mas ele está convicto. A obra que eu estou entrando com muito afinco, porque é uma obra de maior excelência. É a obra de Deus. Agora, se prepare para viver os benefícios. Se prepare para viver os benefícios. Acredite no seu projeto. Acredite no seu projeto. Se você não acreditar no seu projeto, eu não sou obrigado a crer por você. 14 bis. Foi o primeiro avião que voou. Teve 13 tentativas que deram errado, mas Santos Dumont não desistiu. A 14ª deu certo. Habibs, um cidadão, chamou o filho na hora do leito da morte, disse: meu filho, essa padaria eu herdei do meu pai, que já tinha herdado do meu avô, que herdou do bisavô, meu filho. Isso passa de geração em geração.
eu sei que meu filho está fazendo uma faculdade, mas antes do pai morrer eu queria pedir um negócio, não deixa o negócio da família se acabar. E o rapaz prometeu. Já que ele fazia faculdade, ele contratou padeiros para fazer pão para ele. A padaria não fechar, os padeiros começou a faltar, ele foi aprender a fazer pão. Mesmo fazendo faculdade, ele vinha de madrugada fazer o próprio pão para vender, já que agora ele mesmo fazia mão de obra. Então ele passou a dizer: compre 10 pãezinhos e ganhe um pão de presente, promoção. E a padaria estava indo, um dia chega um velhinho de 72 anos com a mão no bolso e disse assim: eu queria trabalhar aqui na sua padaria. Ele olhou para o velho: fazer o que aqui na padaria? Você sabe fazer pão? Não, eu não sei fazer pão, não. Sei fazer esfirra. O que é esfirra? É um negócio que eu inventei. Inventei esfirra. É mesmo? Mostra para nós. O velho fez uma fornada de esfirra. Antes de sair do forno, o pessoal disse: nossa, que cheiro, eu quero provar. E quando saiu, a primeira fornada já vendeu assim. E aquilo deu certo. Vendendo esfirra a 16 centavos de dólares, a Habib se torna a maior companhia, ou melhor, a maior franquia de comida árabe do mundo. Conhece o Kentucky Fried Chicken? É o KFC, né? É o King Fried Chicken, o rei do frango frito. Um velhinho com 70 e poucos anos de idade tinha pegado as contas de um restaurante e ele disse: eu vou me suicidar. Antes ele foi escrever uma carta para todos os amigos, deixando uma despedida para todos os amigos, e tentou não esquecer de nenhum. Quando ele olhou o tamanho da carta e o tanto de amigos que ele tinha, ele disse: eu sou um besta querendo me matar nessa idade com esse tanto de amigos. E ele pegou os 40 dólares que tinha, ele pegou 40 dólares emprestado e comprou de frango com a sua receita única, que é o melhor frango frito do mundo, é do KFC, né, do KFC. Fritou todos os frangos cortados em pedaços, fritou todos e colocou num balde arrumado e cobriu com pano, e passou a visitar todos os amigos da sua lista da carta de suicídio. Ia lá visitar. Na hora do almoço, tocava a campainha. Quando a pessoa abria a porta, ele levantava o pano. Nossa, que cheiro! Pois é, cheguei na hora do seu almoço, mas eu não vim para almoçar. Eu estou vendendo frango. Como assim? Você não vai almoçar? Compra um pedaço de frango meu. Eu quero, me dá 3 pedaços, me dá 4 pedaços, me dá 5. Começou a vender os frangos, visitando os amigos na hora do almoço. Depois coordenou as suas entregas, abriu o seu ponto e hoje é a maior franquia mundial de venda de frango frito, frango no balde. Interessante. Acredite nos seus sonhos, acredite no seu projeto. Se homens de Deus homens sem Deus projetam e dão certo só porque acreditam, imagine você. Porque a mente desocupada é a oficina do diabo, mas quem está dentro dessa cabeça aí? Não tem Espírito Santo aí? Ou você acha que com quem você conversa, quando você pergunta, sua mente responde, aí você conversa com sua mente pergunta e você mesmo responde? Com quem você acha que você está falando? Os seus sonhos, os seus projetos não foram pensados sozinhos, existe Deus aí dentro. Acredite que vai dar certo. Acredite que vai dar certo. E assim, acredite que você pode ser bem-sucedido na vida secular, mas tudo quanto você fizer na liderança cristã, você está fazendo uma liderança com maior excelência. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Na sua liderança para Cristo, julgue em todas as causas com justiça. Sem panelinhas, sem parcialidades. Isso está expresso seja entre israelitas ou entre estrangeiros que vivem no meio do teu povo. Ou seja, não importa se é A ou B, se é querido ou não, trate todos por igual. Julguem as causas com justiça. Seja honesto, seja justo nas suas decisões, trate a todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenha medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for difícil para vocês,
leve para a liderança maior, porque Deus nunca deixou o seu povo sem liderança. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.